Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e damos hoje início ao PET 3. Na aula de hoje, que refere-se às semanas 1 e 2 do PET 3, nós falaremos sobre resistência à escravidão no Brasil. Tá? Bom, no PET 3 também nós trabalharemos com a questão da resistência da escravidão nas aulas 1 e 2, as formas de trabalho escravo na aula 3, a forma de trabalho dos escravizados, e na última aula do PET 3 a gente falará sobre dois tipos de resistência que tivemos no Brasil durante o período da escravização, que foi o Quilombo de Palmares durante o período colonial e a Revolta dos Malês durante o período imperial do Brasil. Para nós falarmos sobre resistência à escravidão, nós vamos utilizar aí a habilidade de analisar as contradições entre trabalho escravo, a mobilidade social e as resistências à escravidão na sociedade colonial. Essa é a habilidade do currículo de referência que nós vamos utilizar na aula de hoje. Bom, o trabalho escravo, o trabalho escravizado no Brasil, começou nos primórdios da colonização portuguesa com a escravização dos povos originários, os chamados povos indígenas, que os portugueses também costumavam chamar de bugles ou negros da terra. Tá? Essa escravização dos povos indígenas, dos povos originários, ela foi mantida mesmo depois que iniciou-se a escravização de africanos e africanas que foram trazidos e trazidas para o Brasil na condição de escravizados a partir mais ou menos do ano de 1530, que é o momento também que se inicia a lavoura da cana-de-açúcar na região nordestina. Bom, esses escravizados e essas escravizadas vinham de diferentes regiões da África, o que significa que falavam línguas diferentes e tinham hábitos culturais diferentes entre si. Isso é importante também para a gente entender que dentro do sistema escravagista, essas diferenças linguísticas, essas diferenças culturais, elas também vão ser um ponto utilizado pelos dominadores, pelos escravizadores dessas pessoas, como forma de incitar, inclusive, dissociações que existiam lá no território do continente africano entre essas populações. Bom, aqui a gente vê uma imagem da época mostrando o mercado de escravizados na cidade de Salvador da Bahia, a negociação das pessoas escravizadas. Bom, o Brasil ele foi o último país das Américas a abolir a escravidão, o que só aconteceu com a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, e enquanto a escravidão existiu aqui no Brasil, existiram também as diversas formas de resistência à escravização, ao trabalho escravizado. Não se deve considerar como formas de resistência ao sistema escravista só as fugas ou as rebeliões generalizadas e violentas. Esses são dois tipos de resistência à escravização, fugir do cativeiro, fugir dessa falta de liberdade e também se rebelar com atos de violência, o assassinato dos senhores e daqueles funcionários que os senhores de escravos contratavam para poder controlar os seus escravizados e as suas escravizadas, mas você tem também, além disso, as resistências cotidianas, aquela resistência ali do dia a dia. Tá? Então, a defesa da vida privada, a sabotagem no trabalho, a sabotagem na alimentação, o roubo de coisas que pertenciam ao senhor, atrasos intencionais no trabalho, em fazer alguma coisa, a estragar as ferramentas que eram utilizadas para o trabalho daquele escravo ou daquela escrava, o uso sutil do sarcasmo e da ironia em relação à população branca, eram formas de escravização, de resistência à escravização. Bom, além disso, a gente tem essas pessoas utilizando a música e os cultos das suas religiões trazidas do continente de origem
como forma também de resistência. Então, a música e os cultos africanos, que sobreviveram a muitas perseguições e dificuldades, misturou-se com a religião cristã trazida pelo colonizador português, né, o que a gente chama de sincretismo religioso, em graus e modalidades diversos, desempenharam um grande papel na manutenção da unidade de cada comunidade negra. Então, né, o samba de roda, né, a capoeira, são exemplos, né, de resistência cotidiana. A questão, né, de associar divindades do catolicismo com divindades das religiões africanas, né, como, por exemplo, Iemanjá com Santa Bárbara, é uma forma aí, né, do sincretismo e da resistência. Temos aqui uma imagem da capoeira, que é uma das formas aí de resistir, né, de trazer a cultura africana para o dia a dia dessa população, resistindo aí à pressão, né, desse processo de aculturação, né, e de assimilação da cultura portuguesa, que era imposta pela população escravizadora dessa população que era escravizada. Bom, então, né, essas são as formas, né, de resistência do trabalho escravo. E aí, né, agora a gente vai ver, né, imagens captadas no Muquifo, que é o Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, localizado aqui na cidade de Belo Horizonte, que fala sobre a resistência até os dias de hoje dessa população que foi escravizada durante tanto tempo aqui no Brasil, principalmente nessa população de origem africana, né? Então, os descendentes de africanos, esse museu, né, ele vai falar, né, sobre essa realidade dessa população nos dias de hoje e como que essa população lida ainda, né, com diversos entraves, diversas dificuldades, né, que o sistema escravagista foi impondo aos descendentes dos escravizados aí nos séculos anteriores da história brasileira, ok? Então vamos lá assistir essa parte aí dessas imagens. Hoje eu estou no Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que fica junto da Capela Maria Estrela da Manhã, no bairro Aglomerado Santa Lúcia, Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. Nós vamos falar na aula de hoje sobre resistência escrava no Brasil. É importante você entender que resistência escrava é diferente de resistência negra, porque não foram somente os negros e as negras que foram escravizados no Brasil. Nós temos também as nações indígenas, nós também temos pessoas de outras cores de pele diferentes que, devido aos fatores, né, relacionados ao processo de escravização de seres humanos, também foram escravizados aqui no nosso país. Tá? Mas a gente também, né, vale ressaltar que a gente, quando fala de resistência escrava, a gente lembra muito da questão do negro, da negra, porque foram aqueles que majoritariamente foram escravizados durante o período colonial e imperial da história do Brasil a partir da chegada dos portugueses. Bom, estou aqui, né, na capela, porque essa capela ela tem uma pintura, né, que representa uma história de resistência contemporânea a essa questão, né, da escravidão. Quando a gente fala de resistência escrava no Brasil, a gente está falando de resistências maiores, né, resistências coletivas, como, por exemplo, a formação de quilombos, tá, como rebeliões, tá, e também a gente está falando de resistências ao nível individual, né, do indivíduo, né, da pessoa. Tinha aquelas pessoas, né, que resistiam à escravidão de forma, né, que não trabalhavam, faziam errado para ter que repetir, para causar prejuízo financeiro para, né, o proprietário, aquela pessoa que estragava as ferramentas de trabalho para não poder trabalhar e gerar também esse prejuízo financeiro. Temos outras formas de resistência também, que inclusive uma delas é o suicídio. Então a gente tem diversas formas, né, de resistência à escravidão. Quando a gente está falando, né, de, por exemplo, resistência contemporânea, que apesar, né, de ter abolido a escravidão no final do Império, em 1888, a gente vai falar dessa resistência contemporânea, né, das marcas da escravização, né, na população brasileira na atualidade. Aqui, né, eu escolhi como fundo, né, uma das passagens bíblicas, que é o menino Jesus no templo, mas que, né, nós temos a representação de uma mulher negra, né, que dentro da história das mulheres negras que fundaram, né, essa capela, essa comunidade, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, entre elas ela foi aqui, né, conseguiu
sair ali, né, do ciclo de pobreza e acabou, né, estudando, se graduando em História, fazendo mestrado, fazendo doutorado, né, ou seja, ela resiste àquele processo de dar, né, determinados locais para a população negra na sociedade que nós temos hoje, e ela sai disso aí. Então, o sistema educacional, inclusive, é uma forma de resistência para essas populações que foram, ao longo do nosso processo histórico, né, vilipendiados os seus direitos, né, que foram aí, né, negados os direitos a essa população. Para falar um pouco mais sobre essa questão de resistência nos dias, na contemporaneidade, eu vou conversar agora com o Padre Mauro, que é curador do Muquifo. Muito obrigado por receber a gente aqui para essa aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio, né, da rede estadual do Estado de Minas Gerais. Eu que agradeço essa visita, achei uma ótima oportunidade de fazer ecoar, né, essas histórias, principalmente essa história narrada aqui na pintura. É um afresco de 110 metros quadrados que narra a história de um grupo de 14 mulheres, todas elas moradoras da favela do aglomerado Santa Lúcia, todas elas negras, e que esse grupo vem se reunindo desde 1910, elas passaram a se reunir quando decidiram transformar um pequeno barracão de favela no que elas chamavam de igreja de verdade. A história é muito longa e elas então resistiram a permanecer nesse lugar, uma tentativa de expulsão desse grupo de mulheres em 1992. Elas permanecem aqui, elas resistem, a afirmação de uma delas é: nós só ficamos porque a gente não tinha para onde ir. A resistência delas, a permanência desse grupo de mulheres aqui, possibilitou a construção, a edificação desse templo atual. Ele foi inaugurado em 2008 e em 2018 foi inaugurada essa pintura, a obra de dois artistas, Cleiton Goz e Marcial Ávila. Eles trabalharam aqui por 3 anos, né, consecutivos, trabalharam juntos na execução das 14 cenas. E o que é contado aqui? Que história é contada aqui? A história desse grupo, das 14, 13 são domésticas ou foram domésticas, e uma delas doutora, justamente aqui o professor faz referência, Josimeire Alves, né? Então, nós representamos aqui histórias dessas mulheres em comparação com a história de Maria, mãe de Jesus. Nas cenas que a gente vai observando, também a história de Belo Horizonte é narrada desde a época do Curral del Rei, quando havia, no atual cruzamento da Rua da Bahia com a Rua dos Timbiras, bem no centro de Belo Horizonte, uma capela que foi inaugurada em 1819, uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que foi demolida em 1897, por determinação da Comissão Construtora da nova capital. Com a demolição dessa capela, dedicada a Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade dos Homens Pretos, do Curral del Rei, vai então para a atual Capela do Rosário, que fica na Avenida Amazonas, com Rua São Paulo. Até 1927, quando Dom Cabral, primeiro bispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, pede que eles se retirem daquela capela e as Irmandades Negras vão para as periferias e favelas da atual capital. Este grupo de mulheres, ao longo das décadas, se reúne aqui na Vila Estrela e tem também o projeto de edificar uma igreja, que elas chamam, como eu já disse, Igreja de Verdade. A pintura conta um pouco dessa história. Uma das cenas, o barracão sendo colocado à venda, e a decisão dessas mulheres de resistir, de permanecer nesse lugar. Uma das cenas retrata o antigo Largo do Rosário, o cemitério abandonado dos negros, ali no Largo do Rosário, as cruzes indicando que os corpos negros foram abandonados debaixo do asfalto da cidade, e a construção desse novo templo. Em cada uma das cenas, são 14, 7 dores de Maria, 7 alegrias de Maria, as histórias e memórias da população negra do Curral del Rei, a atual capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Muito obrigado. Eu tenho poder falar, né, também da questão, né, de quando a gente está falando dessa questão, né, da favelização, da periferia, a gente nota até os dias de hoje que as áreas mais centrais das grandes cidades brasileiras concentram, né, uma população mais branca, e as áreas periféricas, né, das cidades brasileiras concentram uma população mais negra, afrodescendente, né, parda, ou seja, isso também, né, representa o nosso processo histórico. E, obviamente, né, o processo de resistência dessa população
há essas questões, né, do processo de urbanização, de industrialização, que marca, né, o período da República Brasileira, a partir, né, de 1889. Padre, eu também queria te perguntar sobre, nessas pinturas, né, que falam sobre essas mulheres, né, e que elas representam, né, então a Mãe de Cristo, a relação disso, né, dessa simbologia dessas mulheres, né, uma questão de resistência cultural, né, com a questão religiosa, né? Como o senhor vê isso, né, como que elas, ao pensar essa igreja, né, ao pensar essa pintura também, né, que representa a história delas, como que isso, né, se atrela ao catolicismo, aos ensinamentos dessa religião? Nossa, pergunta muito difícil. Na base desse racismo estrutural está também o racismo religioso, que ajuda na construção, na edificação desse modelo escravocrata que se mantém nas estruturas sociais atuais. Então, o racismo religioso dá sustentação a esse racismo estrutural que determina lugares para a população negra e lugares para a população branca na sociedade atual. Então, o modelo de religião que se tinha era também um modelo europeu, branco, colonizado. Então, um espaço com a representação de mulheres negras numa igreja católica que traz e propõe um modelo de religiosidade branca europeia, vai, claro, entrar em conflito com a religiosidade que se propõe e a religiosidade desse grupo de mulheres negras, pobres e faveladas. Muito obrigado. Então, né, a gente só tem a agradecer por essas explicações e falar justamente, né, dessa questão da resistência a todo esse racismo que é resultado do processo, né, da escravização. Por isso que eu escolhi também a gente, né, mostrar essa história, né, dessa doutora em história, né, que faz esse caminho diferente, que é determinado não, né, por uma trajetória, por uma escolha pessoal, mas é determinado pela organização da sociedade, né, por essa questão de todo o processo que determina os espaços que né, que as pessoas vão ter que ocupar, muitas vezes ligados à questão da cor da pele, né, seja, né, ou questão, né, das etnias, seja negra, seja indígena, seja parda no nosso país. Tá? Padre Mauro, muito obrigado por receber a gente aqui nesse espaço, muito obrigado pela explicação. Tenho certeza que, né, vai ser de muita contribuição aí para o entendimento do que é essa resistência até os dias de hoje dessa população no nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, gente, então vocês viram aí uma parte, né, do que nós gravamos, né, no Muquifo sobre a questão da resistência contemporânea a questão ligada aí à escravização, né, durante o período colonial. Então, essa resistência dessa população, né, que resiste ao processo de violência, né, que resiste aos processos de viver numa área, às vezes, sem infraestrutura, né, todas as infraestruturas necessárias, né, para, né, uma vida confortável, falta de saneamento básico, de energia, de água potável, até mesmo, né, de sistemas de transporte público, postos de saúde, escolas. Então a gente tem, né, aí, né, ainda, né, essa população, mesmo depois de tanto tempo, né, após a abolição da escravatura, nós temos ainda essa população ainda tendo que resistir a todo esse processo, né, que foi vivenciado ao longo, né, da construção desse Brasil a partir, né, da dominação portuguesa. Bom, então a gente termina por aqui, a gente volta, né, na próxima aula também a falar sobre resistência escrava, com mais imagens também captadas nesse museu, e até lá!